Seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. Hoje nós estaremos falando sobre a lição número 9 e o tema é A Doadora Confiante. Mas antes, não posso deixar de apresentar a nossa querida convidada especial que já é da casa. Querida, se apresente. Oi, gente, eu sou a Gi, eu sou lá da Central de São Bernardo, eu participo lá do Ministério Jovem e muito obrigada pelo convite, Liz. Imagina, vocês são do nosso coração. Um abraço para o pessoal da Central de São Bernardo, inclusive. Bom, pessoal, então a lição número 9. Eu achei muito interessante porque esse título, A Doadora Confiante, explica bastante o conceito da tirinha apresentada. A tirinha que a gente tem, ó, não sei se dá para ver. Opa, querida, tá focando. Pronto, meninas. Seguinte, essas tirinhas são duas mulheres conversando e uma delas fala assim: por que Deus pede que amemos ou amemos acima de tudo e de todos? Aí a outra fala: porque ele é a fonte do amor. Então, se o amarmos primeiro, vamos amar ainda mais a todos. Então, aí, beleza, a gente pode entender mais ou menos o que é a tirinha dessa semana. E pensando nisso, eu quero a ajuda de vocês. Quais lições que a gente pode tirar da tirinha dessa semana, levando em consideração o título da lição, A Doadora Confiante, e o tema abordado nela como um todo? Acho que uma das primeiras lições que a gente consegue tirar, né? A gente viu principalmente o que estava vendo na época, né? Então Elias ele estava fugindo, né? E o Senhor falou assim, ó, Elias, vai para um lugar ali, né? Onde que vai ter uma mulher, ela vai te alimentar, né? E até na lição ela nos mostra que a mulher ela não era israelita, né? Mas ela adorava o próprio Deus de Israel, né? Indo direto para a pergunta, a lição até nos mostra isso, que a mulher, assim como Isaac, assim como o próprio Abraão, ela colocou Deus em primeiro lugar. O primeiro pedaço de pão ali, mesmo ela e o filho dela passassem fome, lógico que isso não ia acontecer, mas era dedicado ao Senhor, ia ser para Elias, né? Então, assim como Isaac, assim como Abraão, ela foi altruísta também, né? Porque ela colocou Deus em primeiro lugar na vida dela, né? A gente vê exemplos bíblicos nisso, né? Como Daniel, né? Ele não importava se o que Nabucodonosor, o que os servos do rei ia fazer com ele, né? Ele estava comprometido com a palavra do Senhor, né? Ele ia orar 3 vezes por dia ali e acontecesse o que acontecer, ele não ia parar, né? Mas a lição também nos mostra algo muito importante, porque ela diz o seguinte: aqueles que têm um compromisso de seguir Jesus sabem que reconhecer que ele é o primeiro se refletirá na sequência de eventos em sua programação diária. E a lição ainda nos mostra algo muito interessante. Como no caso da viúva de Sarepta, colocar Deus em primeiro lugar afetará especialmente a maneira como nos relacionamos com os outros, né? Automaticamente, como nós temos o relacionamento com Deus, nós colocamos os outros em primeiro lugar. Assim como nós vemos na lição também, já acabou de ver, sobre Abraão, né? Ele tinha promessa do Senhor, né? Mas ele colocou o sobrinho Ló dele em primeiro lugar. Falou assim, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, né? O que importa é que o Senhor está comigo. Né? É exatamente isso, e uma lição que eu aprendi é que a gente deve colocar Deus em primeiro lugar sem medo nenhum, porque a lição ainda comenta, né? Nenhuma ansiedade humana ela pode aumentar o amor de Deus por nós, então, independente do teu medo ou não, ele sempre vai estar cuidando de você. E a gente deve se doar aos outros, doar coisas aos outros, se entregar sem se preocupar do que é nosso, se a gente vai ficar em falta, porque Deus ele está cuidando do que é nosso. Então, se ele deu essa oportunidade para a gente se doar, para a gente se entregar, ele com certeza está cuidando e está direcionando tudo. Sim, eu vejo também que a história dessa semana pode nos mostrar o poder que Deus tem de prover e as maneiras que ele pode nos ensinar a confiar nisso. Então, se estamos mais perto de Deus, se depositamos a nossa atenção a Ele, a gente pode aprender verdadeiramente como amar e como sermos doadores verdadeiros, porque, como a própria Tirinha diz, Ele é a maior fonte de amor abnegado, né? Então, a partir disso que nós podemos aprender a amar quando o amarmos primeiro. É tudo um processo, gente, é tudo um processo. Uma coisa segue outra e aí você tem um resultado final. Não tem como pular esse espaço. Se você pegar tudo que você tem e fazer uma doação agora, mas você não seguir os passos anteriores, não vai chegar no mesmo resultado, entende? A viúva ela só pôde doar, só pôde entregar para Elias aquilo que ela tinha,
porque ela já tinha feito esses passos anteriores, ela já tinha feito um processo, ela se relacionava com Deus, ela confiava em Deus. Veio um homem enviado por Deus, ela vai lá e entrega, porque ela sabe que a pessoa que você percebe, a pessoa que está instrumentalizando, a pessoa que está organizando tudo aquilo, não era Elias, não era ela, não era o rei Acabe, o Jezabel, era Deus, sabe? Deus, ele falou para cuidava da vida dela. Deus falou para Elias ir para casa dela. E Deus ia dar a solução para o problema dela, porque é Deus que está provendo. Você entende? É como se fosse assim: um amigo te convida para você ir comer na casa dele e você começa a se questionar se tem comida ou não, entende? Não, você percebeu que ele que está organizando, que ele que está planejando tudo, você vai tranquilo, porque sabe que ele está tomando conta da situação. E eu vejo que foi muito isso. Eu achei interessante também que o Chris comentou, quando eu vi essa lição, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a lição de Isaac, que a lição de Isaac tem o título de O Doador Altruísta, e aí eu achei muito, muito relacionado com essa questão da confiança em Deus. Curti, muito bom. Por falar em curtir, você já deu um like aqui embaixo? Você já deixou o seu joinha? E, inclusive, além disso, você já compartilhou para o seu amigo? É uma pergunta importante para te fazer. E outra coisa, se você quiser, aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, @jovensdoriacho-g, e também a gente também tem um podcast especial. É só você no nosso Spotify, pelo @Adventistas Riacho Grande, que você já vai achar tudinho, todo o material completo e outras gravações nossas da lição. Então, o que está aqui também se torna um podcast. Você pode assistir por lá e vai ser maravilhoso. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, voltando à vaca fria. Queria saber de vocês. Deus não poderia ter encontrado uma pessoa mais rica para prover Elias? Por que ao invés disso, ele escolheu a viúva pobre? E de uma forma prática, como que a gente pode relacionar isso com a nossa vida diária? Acho que até uma pergunta para a gente fazer, porque Deus ele podia ter arrumado uma pessoa assim, melhor, entre aspas, né, para ajudar Elias, né? Mas a gente vê, né? Deus ele tem métodos diferentes para trabalhar, né? Assim como na lição ela nos mostra ali na parte de segunda-feira e depois na parte de domingo, né? Que Deus ele age por nós, né? Para ajudarmos as pessoas. Então a gente vê na parte de segunda que aconteceu aquela história e ela ajudou a senhora. Na parte ali de sexta-feira, um missionário ajudou o único dinheiro que ele tinha, ele ajudou a pessoa ali, né? E a gente vê também, né? Quando a gente está no culto de sábado, né? Deus poderia enviar um anjo para pregar para a gente, né? Seria a melhor coisa do mundo, né? Nós conseguiríamos ouvir a pregação, seria uma coisa perfeita, né? Mas Deus age de métodos diferentes, né? Ele age principalmente de nós, para que possamos ser a resposta das orações na vida das pessoas, né? A lição, ela também aborda algo também diferente, né? Porque ela diz o seguinte: ao escolher uma viúva para ajudá-lo, a pessoa menos provável, Deus planejou destacar seu poder de prover, ensinando lições de confiança para ambos, né? Assim, ele não estava ensinando só uma lição de confiança para a viúva, né? Mas também para Elias, né? Então, a gente vê como nosso Deus é mantenedor e poderoso, né? Exatamente. O Cris falou praticamente o que eu ia dizer, mas é muito doido quando a gente consegue ver que um Deus que ele é uma majestade, ele é Cristo, ele é Deus, ele criou a Terra, e ainda assim ele deseja usar os seres humanos que escolheu pecar, que escolheu se rebelar, que é imperfeito, ele deseja usar a gente para poder levar a mensagem dele para outras pessoas. Isso é maravilhoso, mostra quanto ele nos ama e quanto ele confia em nós. E é isso mesmo que você falou, que a lição, quando Deus ele usa uma viúva pobre, ele mostra uma lição de confiança para ambas as partes. E eu acho que essa história, ela serve de lição não só para a gente, mas também serviu no passado. Talvez se não fosse uma viúva pobre, não serviria teríamos tantos aprendizados assim como a gente tem. E eu não posso dizer quais são os planos de Deus para minha vida ou para sua vida, mas eu acho que de forma prática, como que a gente pode relacionar isso na vida diária, é que Deus ele está cuidando de tudo e que em toda provação ou toda dificuldade a gente consegue tirar algum aprendizado. Aquela dor, ela vai gerar uma musculatura espiritual, mas que a gente não se apegue na dor, mas que a gente possa confiar na promessa de Cristo e de que Ele está cuidando de nós. Amém. Exatamente.
como a Gi falou, né, talvez se fosse uma pessoa em circunstâncias diferentes, a história não teria impactado tanto, né, quanto Deus, assim, propôs, vamos dizer. Não sei exatamente qual foi a ideia, mas acredito que seja muito isso, para ser uma lição para todas as pessoas que leem, enfim, recontam essa história. Então, eu acho que Deus poderia ter guiado esse momento de 1000 maneiras diferentes, mas tudo tem um propósito. E ele acabou escolhendo a viúva sincera de coração para operar um milagre ali e mostrar o seu poder de prover mais uma vez e dar uma lição de confiança tanto para a viúva quanto para Elias, como o Cris falou. Então, eu acho que na nossa vida diária, precisamos entender que as situações mais improváveis podem ser aquelas que mais vão nos ensinar alguma coisa. Então, gente, quero dizer que temos uma unanimidade aqui, porque a minha resposta também foi na mesma linha, eu pensei a mesma coisa. A gente vê que Deus não só é o grande provedor, mas ele é o maior professor de todos. Porque eu vejo essa história não como uma aprovação para a viúva, mas eu vejo como Deus dando uma lição tanto para a viúva quanto para Elias. A Bíblia não conta como que a história, a vida da viúva seguiu muitos anos depois, mas eu tenho certeza que essa experiência foi marcante para ela continuar a caminhada dela ao lado de Deus. E Elias a gente sabe melhor, né? A jornada que ele teria pela frente. E eu também tenho certeza que esse milagre também serviu para reforçar o relacionamento de Elias com Deus. Então veja assim, Deus é maravilhoso. Ele nunca ia deixar o Elias e a viúva na mão. E ele ainda usou essa oportunidade para fortalecer o coração dos dois, para criar duas pessoas firmes, duas pessoas que fossem, ia usar a palavra inabalável, uma palavra muito forte, né? Mas duas pessoas que iam continuar a jornada, uma jornada que Deus tinha preparado para eles. Depois dessa, eu não tenho nem nada o que falar. Além de, vamos soltar a vinheta para o nosso próximo momento, que é o do Momento Fala Aí! Adoro! Bom, pessoal, esse aqui é o momento do Fala Aí, em que você que está em casa já conhece, ou se você é novo aqui, parabéns! Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e curtir o vídeo também. Mas, brincadeiras à parte, mas nem tanto, por favor, faz isso que a gente fica feliz e dá um coraçãozinho para você. O Fala Aí é o momento em que você está convidado aí na sua casa de colocar a hashtag Fala Aí nos comentários e falar em uma palavra o que a lição inteira dessa semana significou para você. Bom, a minha palavra dessa semana é instrumento. Que Deus nos dá a possibilidade de sermos instrumentos em suas mãos, não importa a nossa condição. E me lembrou muito de uma passagem que o pastor Denison Reis, da nossa igreja do Riacho, falou no dia 4 de fevereiro, que é sobre Deus, ele não está à procura Deus está à procura daqueles que estão disponíveis, daqueles que estão aptos para trabalhar para ele. E Deus capacita. Então, minha palavra é instrumento. Bom, a minha palavra foi confiança. Eu escolhi essa palavra porque a gente vê na história da viúva de Sarepta que as únicas coisas que ela tinha, ela entregou ali para Elias, né? Assim ela estava colocando Deus em primeiro lugar. E se a gente for parar para analisar e dar uma percebida, na nossa vida nós dependemos de Deus em tudo. Nós vimos também na lição ali de Abraão, que Abraão estava colocando Isaac meio que acima de Deus, né? E Deus deu uma prova de fé para Abraão, né? Nós necessitamos, porque Deus ele é a fonte da vida, né? Então nós necessitamos disso, né? E voltando, até completando a segunda pergunta, Deus ele usa até pessoas que, na nossa concepção, na nossa cosmovisão humana, são fisicamente, mentalmente incapazes, né? E Deus ele meio que ele age assim para que, ó, dando um tapa na cara da gente mesmo, né? E eu creio que assim como ele passou uma lição de confiança para ambos ali, Deus estava querendo refinar o caráter e querendo moldar o caráter de Deus no coração de Elias e ali da viúva de Sarepta. Isso aí. A minha palavra, eu meio que burlei as regras. Eu coloquei 2 palavras. E é serviço abnegado. Eu acho que serviço sem essa palavra abnegado... Obrigada. Tem que ser um serviço abnegado, porque me lembra muito de renúncia. Então, você fazer a boa ação, enfim, fazer a doação, mas sem aquela expectativa de ganho, de ganhar algo em troca, porque você está servindo, enfim. Eu acho que a gente pode até linkar com a história da segunda, eu acho, da segunda ou do domingo que fala, de que a moça, né, ela ganhou um pedaço de pão
E ela doou esse pedaço de pão para a senhora. E a gente ouviu muitos testemunhos, né, de pessoas que não, eu estava passando por um momento muito difícil, aí eu doei e Deus me deu 10 vezes mais. Só que essa história do início da semana mostra que ela deu o pão e ela não ganhou nada em troca. Então, para que a gente tenha essa noção de não fazer coisas com expectativa de ganho. Então, que a gente possa fazer um serviço abnegado todos os dias, independente do que a gente faça. É isso. Eu fui na linha do Cris, então eu escolhi a palavra confiança também, porque eu acho que é um dos grandes pilares do nosso relacionamento com Deus. Acho que essa história deixa isso muito claro, do quanto é importante a gente estar ali lado a lado com Ele. E como a Gi falou, talvez se a gente ter que entregar alguma coisa para alguém e ficar sem nada, ou não receber algo muito maior, enfim, que a gente sempre acha que talvez vai receber uma bênção maior, mas talvez não, Deus sabe o que está fazendo, né? Mas o importante é a gente acreditar que Ele vai estar ali com a gente. Ele vai prover, Ele não vai deixar faltar, Ele não vai dar nada, circunstâncias nas nossas vidas que a gente não possa aguentar. Mas sim, é tudo uma grande lição, então acredito muito nisso. Eu vou escolher uma palavra, eu senti que era uma palavra um pouquinho diferente das que eu costumo usar, mas a palavra que resumiu a lição para mim foi mestre. E eu vou explicar por quê. Porque essa lição meio que abriu meus olhos para o caráter professor de Deus, o caráter de Deus ensinando, nos guiando, sabe? E aí eu consigo imaginar os discípulos quando chamavam Jesus de mestre, e eu senti que não tinha nenhum título que eu conseguisse expressar melhor isso que eu sentia do que mestre, de você ver que Deus, ele tinha tudo organizado ali, estava tudo sob o controle dele, não ia faltar para a viúva, não ia faltar para Elias, mas ele tinha algo grande para ensinar para essas duas pessoas, e ele ensinou. Então eu vejo Deus, aqui nessa lição Deus como o grande mestre de todos nós, sabe? É um título realmente assim, de respeito, de entender que Deus tem um conhecimento, Deus ele tem um poder, uma inteligência, um cuidado maior do que qualquer outra pessoa que existe, que qualquer outro ser que possa existir. Então foi isso que me veio à mente nessa lição. Nossa, perfeito. Antes da gente finalizar, eu queria só ler um textinho, uma parte aqui que fala em sexta-feira, que diz o seguinte: nenhuma prova de fé maior que essa poderia ter sido requerida. Até então, a viúva tinha tratado todos os estrangeiros com bondade e generosidade. Agora, indiferente aos sofrimentos que poderiam resultar a ela e seu filho, e confiando no Deus de Israel para suprir cada uma das suas necessidades, ela enfrentou essa suprema prova de hospitalidade, fazendo segundo a palavra de Elias. E em retribuição à viúva, da vida da viúva e do seu filho, então nós tivemos a vida deles preservadas. E Ellen White comenta aqui: e a todos os que, em tempo de prova e carência, manifestam solidariedade e assistência a outros mais necessitados, Deus prometeu grande bênção. Ele não mudou, seu poder não é menor agora do que nos tempos de Elias. Então, eu achei muito interessante, né? Essa lição traz para a gente alguns pontos importantes. A confiança de ambos em Deus, tanto de Elias, no momento que ele estava, de saber que Deus supriria ele, quanto da viúva, que mesmo em meio aos problemas, ela se entregou a Deus. Isso é muito interessante. O serviço abnegado que ela teve, de ser um instrumento nas mãos de Deus para poder fazer todo esse percurso, é maravilhoso. Como a gente conversou, Deus poderia ter usado qualquer pessoa, mas escolheu ela, porque ele sabia que ela estava disposta a ser um instrumento em suas mãos. Em Deus, a gente conversa sempre, o nosso grande mestre, ele usa diferentes pessoas para cumprir com os propósitos divinos. Essa foi a lição número 9, espero que você tenha gostado. Gi, um prazer ter você aqui com a gente, como nossa convidada. E, mais uma vez, não posso deixar de dizer, dá um like, por favor, sim, você então dá um like e compartilha para todos os seus amigos. E a gente te espera na próxima semana. Tchau! De novo, porque deu errado. O negócio saiu, eu não tinha. Vamos lá, desculpa. Obrigada. Volta.